Cavern Studio apresenta Contos do Porão. Olá, almas perdidas! Chegou a sua hora favorita do dia. A hora que eu apareço em sua programação. O magnífico, inigualável, aterrorizante e também modesto quebra-nozes Frank. No primeiro Contos do Porão de 2020, contarei a história de Carlos. Carlos era um homem de meia-idade que morava em Brasília. Vivia como um velho fracassado, embora trabalhasse excessivamente. Um dia, cansado de sua rotina e com a aparência de um burro castigado, foi dispensado pelo chefe mais cedo. Nesse dia, Carlos adormece no metrô, em sua volta para casa, e acorda em um lugar estranho e cheio de mistérios, chamado Sete Além. O que será que Carlos encontrará lá? Será que conseguirá voltar ou ficará preso pela eternidade? Fique agora com mais um episódio de Contos do Porão. Carlos era um morador de Brasília. Era um homem comum que vivia uma rotina trivial e não tinha nada de especial. Trabalhava no centro da capital e, como qualquer cidadão, todos os dias pegava o metrô na alvorada e voltava para casa ao anoitecer. O percurso até o trabalho era um pouco extenso, por isso precisava acordar bem cedo todas as manhãs para evitar atrasos. Por aproximadamente 10 anos, sua vida foi assim. Conforme o tempo passava, suas atividades do dia a dia cresciam, assim como seu cansaço físico e mental. Seu modo de vida chegou ao ponto em que a sua interação com a família se tornou insuficiente. Carlos, eu sinto muito, mas não dá mais. Sua mulher, Melissa, partiu grávida do apartamento em que morava, levando em seu ventre o único filho, fruto de seu primeiro e único casamento. Seus primeiros fios de cabelos brancos começaram a surgir a partir daí, no auge de seus 30 e tantos anos. Passou a morar com a mãe em uma casa a poucas quadras de distância de seu apartamento. O tempo passou e a sua rotina continuava a mesma. Seus colegas começaram a notar que Carlos havia emagrecido e chegava ao trabalho com olheiras enormes. Seu rendimento também começava a cair. Sem fazer rodeios, seu chefe sugeriu que o homem tirasse umas férias, e foi o que ele fez. Sempre voltava na hora do rush e encontrava o metrô lotado. Entretanto, naquele dia, saiu uma hora mais cedo e encontrou um lugar vago que parecia estar ali unicamente a esperá-lo. Carlos então se acomodou e logo adormeceu. Não foi a primeira vez que adormeceu em uma condução, mas foi a única vez em que se entregou a um sono tão profundo que perdeu a estação que deveria desembarcar. Carlos só acordou quando sentiu alguém tocar em seu ombro. Ele não conseguiu ver quem o havia despertado, pois seja quem fosse, havia desaparecido em uma fração de segundo. Desorientado e aos poucos voltando à realidade, reparou que estava completamente sozinho. Estava na última estação, a estação de Ceilândia Norte. Quando saiu do vagão, Carlos puxou de sua memória a lembrança de que já estivera ali uma vez, há muito tempo atrás, com sua mãe. Ele reconhecia os pilares e os pavimentos do local, mas algo já não era mais o mesmo. Primeiro, que não havia uma viva alma por ali, e o ar parecia mais denso, difícil de respirar. A estação estava escura e com um cheiro forte de fossa. Tudo parecia abandonado
e a escada rolante estava paralisada. Reparou que seu relógio também estava parado, e com os ponteiros marcando 18h33. Se surpreendeu ainda mais quando em sua frente apareceu alguém, uma garotinha de vestido branco sujo e um rosto cadavérico. A criança segurava um cartaz. Sem dizer nenhuma palavra, mostrou o cartaz para Carlos. No cartaz havia os seguintes dizeres: "Sua mãe está doente. Vá para casa imediatamente." Sem entender, Carlos tentou dialogar, mas a única coisa que a garotinha lhe disse em seguida foi: "Corra." E correu, em direção às escadas rolantes, e subiu, com todas as forças que era capaz de reunir naquele momento. A estação cada vez mais parecia um cenário de filme de terror. Tudo além de abandonado, estava desmoronado e largado aos ratos. Quando finalmente chegou à superfície, viu pela saída da estação que estava de fato em Ceilândia Norte. As pessoas circulavam normalmente. Tudo o que precisava fazer agora era pegar um ônibus de volta para casa. Repetia para si mesmo que tudo o que havia acontecido na estação desde que despertou era uma alucinação, algo que sua própria mente criou, devido à própria exaustão. Mas ao reparar melhor nas pessoas em volta, percebeu que elas começaram a encará-lo. Seus olhos eram completamente negros, alguns com sangue que escorria das órbitas. Alguém mais próximo disse apenas "Bem-vindo a Sete Além." Sua expressão era demoníaca, como se estivesse possuído. "O que está havendo aqui?" Carlos se perguntava. Após alguns segundos de paralisia, correu para o outro lado da rua, procurando desesperadamente o caminho de casa. A Ceilândia Norte de Sete Além era a mesma naquele campo de visão, só que com algumas variáveis, como os prédios em ruínas, o céu avermelhado e as folhas das árvores com coloração acinzentada. Sem olhar para trás, Carlos chegou até um beco aparentemente vazio. Tirou o celular do bolso para tentar se comunicar com alguém, mas era inútil. Assim como seu relógio, o celular também não funcionava ali. Beliscou o próprio braço com força para confirmar se não despertaria de um sono profundo. Mas de nada adiantou. A realidade que teria de lidar seria dentro daquele lugar distópico. "Certo. Pense com calma, Carlos. Para qual direção você deve ir?" Seguiu adiante correndo pelo meio da rua, no contrafluxo dos carros de Sete Além. Chamava a atenção por onde passava, de homens, mulheres, crianças, velhos e um mendigo que pedia esmolas. Mensagens de "Bem-vindo a Sete Além" se misturavam com "Vá embora daqui." A explosão de adrenalina o fez ignorar a própria exaustão e correr mais rápido. Parou em um lugar menos movimentado para recuperar o fôlego. Enquanto se recompunha, percebeu que do outro lado da rua uma pessoa em especial o observava. Uma mulher. Estava parada, de mãos dadas com um menino. Carlos chegou a esfregar os olhos, custando a acreditar no que eles mostravam. "Melissa! Melissa! É você?" A feição da ex-mulher era como ele se lembrava, a não ser, é claro, pelos olhos completamente negros. Já o garoto tinha uma coloração de pele estranha para um ser humano comum, meio azulada. "Venha, Carlos, não tenha medo", chamou a Melissa de Sete Além. Carlos ficou tão hipnotizado que atravessou a rua sem verificar os dois lados. Antes que chegasse ao seu destino, seu corpo entrou na trajetória de um Opala preto, que o atingiu e o fez rolar alguns metros pela pista. Carlos acordou rodeado de pessoas. Ao contrário de antes, dessa vez pareciam pessoas normais, curiosas e preocupadas com o que tinha acontecido. E Carlos percebeu que não estava mais em Ceilândia Norte, estirado em uma pista de carro. Estava em uma calçada da estação Praça do Relógio em Taguatinga Centro, o lugar que sempre descia ao voltar para casa. Perguntou o que havia acontecido, e as pessoas disseram que apenas o encontraram no chão, inconsciente.
Quando perguntaram se ele morava por ali, mesmo sem entender o que acontecia, lembrou instantaneamente do cartaz da menina do metrô de Sete Além. Sua mãe está doente. Vá para casa imediatamente. Correu diretamente até a sua casa e, quando abriu a porta, chamou pela mãe repetidas vezes, até encontrá-la desmaiada no chão da cozinha. Mãe, acorda! Me responda! Por favor! Felizmente, ela ainda respirava. Carlos a levou de táxi para o hospital mais próximo. A mãe de Carlos foi rapidamente levada para a emergência. Algumas horas depois, o médico se dirigiu à sala de espera com notícias e informou que, após vários exames, ela havia sido diagnosticada com diabetes. A notícia confortadora era que já estava medicada e fora de perigo. Se Carlos tivesse atrasado mais alguns minutos, poderia ter sido fatal. O médico notou que Carlos também não parecia estar bem. Vamos até a minha sala. Eu te faço uma consulta extra. Carlos então contou a sua história ao médico, sobre o lugar chamado Sete Além. O médico escutou tudo aquilo com bastante atenção e, no final, naturalmente sugeriu que Carlos procurasse um psiquiatra. A sua história nunca saiu do hospital. Era loucura demais para alguém acreditar. O universo de Sete Além permanece até hoje como um mistério a ser desvendado. Os relatos continuam a aparecer de vários lugares do mundo. E Carlos, bem, no dia seguinte, ligou para a ex-mulher, mas recebeu do pai dela a notícia de que Melissa havia desaparecido há 2 anos e que o incidente havia acontecido logo após perder o filho. Desde então, ninguém nunca mais soube de seu paradeiro. Carlos, então, se tornou uma pessoa mais distante e melancólica. Seus cabelos ficaram grisalhos em pouco tempo. Foi afastado do emprego e viveu apenas para cuidar da mãe, que vivia da aposentadoria. Nunca teve absoluta certeza se tudo o que presenciou realmente aconteceu, ou foi fruto de uma imaginação fantasticamente realista. Depois de alguns anos, pouco tempo após o falecimento de sua mãe, Carlos também desapareceu sem deixar rastros. Ninguém sabe, e talvez nunca saberá ao certo, se ele retornou ao cabalístico universo de Sete Além. Vocês voltaram? Que bom! Achei que tivessem desaparecido como Carlos após esse episódio. Bom, fica aí a dica, minhas jovens almas. Nunca adormeçam em um transporte público. Mas isso me faz pensar em como seria divertido mandar todos os políticos corruptos de Brasília num metrô para Sete Além. Pense na possibilidade. Eis a praga do dia. Deixe a esquerda livre da escada rolante do metrô para as pessoas passarem. Senão, da próxima vez, Sete Além será o seu destino. Não se esqueçam de curtir a página, ativar o sininho, blá 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 blá, o resto vocês já sabem. Tchau!